Olá, Cavalcantes! Nesse vídeo você vai saber o que são fundos imobiliários e como funciona. Você vai ver que é muito simples, é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer investimento nesses tipos de ativo. Você que está chegando agora nesse canal, eu sou o Cristiano Cavalcante. Cristiano, o que é fundos imobiliários? Antes de te falar o que é fundos imobiliários, vamos fazer uma análise aqui. Você que é investidor em imóveis, às vezes você está num grande centro da sua cidade, passa lá em um prédio que você vê que funciona várias empresas, grandes empresas estão dentro daquele prédio ali. E às vezes você pensa em adquirir um imóvel para estar alugando para uma grande empresa. Mas para isso você precisa ter o quê? Um valor, um capital grande para você fazer esse tipo de investimento em imóveis. Mas os fundos imobiliários vêm para você ser sócio de uma grande empresa, de um shopping, ou mesmo de um grande escritório, de um hospital. Então, esses são os fundos imobiliários. E o que é fundos imobiliários, Cristiano? É uma união de grandes investidores que eles compram ativos no segmento imobiliário. E em seguida eles distribuem as cotas, ou seja, os pedaços daquele ativo ali. Por exemplo, de galpão, de shopping, de hospitais, ele coloca na bolsa de valores e nós, como cotista, como investidores, nós podemos estar comprando uma parte desses ativos, desses segmentos. Então, Cristiano, quais são os 3 tipos de fundos imobiliários? Antes de mostrar para você, eu vou estar te mostrando 2 gráficos para você entender melhor como funciona essa questão dos fundos imobiliários. Então, o primeiro gráfico é o seguinte: como você pode ver aí, você tem a opção dos investidores, os fundos imobiliários e os ativos, ou seja, as propriedades. Então, os fundos imobiliários, eles adquirem aqueles prédios, às vezes até constrói também edifício, prédio, galpões para fazer o aluguel. Então, como você pode ver nessa imagem, os investidores adquirem as cotas, ou seja, pequenos pedaços desses investimentos. Com os fundos imobiliários, eles adquirem os ativos, as propriedades para alugar, e esse dinheiro do aluguel é revestido, ou seja, é distribuído com os cotistas. Então nós, como investidor, como você pode ver aqui, os investidores adquirem as cotas, os fundos imobiliários adquirem os ativos, as propriedades, que dá o resultado dos aluguéis, que os aluguéis são distribuídos em forma de dividendos para os investidores. Então, de acordo com a quantidade de cota que você tem desse investimento, você aumenta o seu rendimento, a sua lucratividade. E nessa segunda imagem, eu estou trazendo para você um comparativo aí, se você fazer investimento em imóveis ou fazer investimento em fundos imobiliários, que você pode ver aí que está como FIIs, é apelido dos fundos imobiliários. Então, quando você ouvir falar em fundos imobiliários ou em FIIs, é o mesmo que fundos imobiliários. Então você tem nesse gráfico aqui, você tem a opção de um lado, se você é investidor em imóveis, você precisa ter um valor muito alto para você fazer o investimento, você comprar um imóvel. Mas você adquirindo um fundo imobiliário, você com menos de R$10 você já começa a fazer os seus investimentos, você já começa a ter uma cota, uma parte daquele investimento. Você já se torna um sócio de um shopping, por exemplo. E você tendo um imóvel, você tem que providenciar toda a documentação. Quando o inquilino sai daquele imóvel, se você alugar ele, você precisa fazer a reforma. Se você for dono e não fazer aluguel, você tem a depreciação do imóvel que você tem. Então você é responsável pelo seu ativo. Mas se você tiver um fundo imobiliário, você tem a opção aqui, ó, quando você adquirir um fundo imobiliário e uma corretora que não cobra taxa,
você não vai pagar taxa de corretagem, você não paga taxa de custódia, então você não tem gasto com os fundos imobiliários. Você também tem, quando você tem um imóvel, você tem pouca liquidez. Cristiano, o que é a liquidez? A liquidez é o movimento que você tem de compra e venda. Se você tem um imóvel que você vai colocar ele à venda, você vai ter, às vezes, um prazo muito longo ali para você vender. Às vezes você tem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, até 10 anos você não consegue vender aquele imóvel, que é um valor muito alto. Mas quando você trabalha com fundos imobiliários, você tem uma grande liquidez, ou seja, uma compra e venda, o fluxo é muito grande. Tem fundos imobiliários aí que tem mais de 100 mil movimentos de compra e venda, 500 mil movimentos de compra e venda nesse segmento. Então, a liquidez é muito grande com fundos imobiliários. E você também adquirindo imóvel, você mesmo como investidor, você que tem que administrar o seu imóvel. Então você tem toda aquela complicação de estar administrando esse imóvel. Você tem que estar participando ali ativamente do que está acontecendo com o seu imóvel. Mas você adquirindo fundos imobiliários, o gestor tem um gestor que vai fazer todo esse processo aí para você, todo esse trâmite. Então ele que vai preocupar em comprar, vender, em reformar todos os seus investimentos. Então é um caso a você analisar muito bem que tipo de investimento que você quer fazer, se é em imóvel ou em fundos imobiliários. Cristiano, então vamos lá. Quais são os 3 tipos de fundos imobiliários? Então você tem um tipo fundo imobiliário de tijolo, você tem o fundo imobiliário de papel e o fundo dos fundos. Então, como que funciona, Cristiano, esses tipos de fundo? Então, fundos imobiliários de tijolos, os fundos de tijolos são investimentos físicos, empreendimentos físicos, por exemplo, lojas, galpões, shoppings, hospitais, escritório, até mesmo a construção de um empreendimento. Então esses são os fundos de tijolo que você pode estar fazendo a sua análise para você estar investindo. Os fundos de papéis são investimento em rendas fixas e variáveis, ou seja, eles adquirem títulos entre CRIs, LCI, LHS, e o interessante desses fundos de papéis que é distribuído 95% do lucro com os cotistas, ou seja, fica somente 5% ali dentro dos fundos para fazer outros tipos de investimento. Então é um investimento muito legal para você receber os seus dividendos. E agora, Cristiano, gerou dúvidas? Me explica melhor o que é o fundo de tijolos e o fundo de papéis? Vou mostrar para você, veja na tela aí como que funciona. Cristiano, então qual que é a diferença entre fundos de papéis e fundos de tijolos? A diferença é que quando falamos do fundo de papéis, quer dizer que esses fundos possuem títulos representados em contratos do setor imobiliários. Então esses são os fundos de papéis. E os fundos de tijolo normalmente realizam investimento em ativos reais. Então, seja em prédios, em galpões, em lojas, em shops. Então, esse daí é o que os fundos de papéis detêm todo o seu portfólio ali em investimento físico. Agora que você já sabe qual que é a diferença dos 2 fundos imobiliários, faz o seguinte, antes da gente ir para o terceiro fundos imobiliário, logo abaixo aqui desse vídeo tem um botãozinho vermelho aí, inscreva-se. Vai lá, inscreve no canal, não custa nada, você não vai pagar nada. O único detalhe é que você vai ficar sabendo cada vez mais sobre investimento, que você vai acompanhar o canal aí, vai entender melhor o que são investimentos tanto em fundos imobiliários e também em outros ativos. Clica lá, inscreve aí no canal, dá um joinha que você me ajuda e também vai ajudar o YouTube a encontrar mais pessoas, a aprender mais sobre investimento. Tudo bem? Então se inscreve aí no canal, conto com você.
Vamos lá então agora para o próximo fundo imobiliário, que é o fundo dos fundos. Ou seja, esse fundo imobiliário, ele faz investimento em outros fundos. Então, esses tipos de fundos dos fundos imobiliários, ele adquire fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papéis, e inclui todo esse fundo imobiliário. Ou seja, isso é muito interessante para quem está iniciando com seus investimentos, para que possa fazer uma carteira diversificada, ou seja, com a única cota você pode estar fazendo investimento em vários fundos imobiliários. Então é interessante você analisar esse tipo de fundo. No próximo vídeo eu quero trazer para vocês indicadores dos fundos imobiliários para a gente fazer uma análise melhor e começar a investir nesses ativos que vai nos gerar rendas passivas, rendas mensalmente. Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final e até o próximo.